bom dia para você, telespectador da UERN TV, aqui na TCM, canal 23.1. Está começando agora mais um programa em pauta, seu programa de entrevistas e debates aqui da UERN TV. Olha, a gente está de volta depois de um breve hiato, dado algumas situações técnicas e, é claro, com um convidado novo. Afinal, o Em Pauta, como é um programa de entrevistas, se faz certamente de uma entrevista. Mas olha, você que está nos assistindo aí pela TCM pode interagir conosco através do Instagram, @UERNTV. E para você que está assistindo esse vídeo no YouTube, nesse momento, depois que o programa foi ao ar, você pode soltar o seu comentário aqui, deixar seu like. A gente vai ficar muito feliz de interagir com você lá, tudo bem? E olha, hoje o nosso programa tem o prazer de receber ele, cujo currículo, se a gente fosse destrinchar, o Em Pauta levaria pelo menos umas 2 horas. E então, a gente está trazendo aqui hoje até mesmo pela celebração do Dia Mundial da Fotografia, nessa próxima sexta-feira, dia 19 de agosto. Hoje nós conversamos com o repórter fotográfico e artista plástico Pacífico Medeiros, que tem mais de 28 anos de carreira. Pacífico, seja bem-vindo ao Em Pauta. Obrigado pelo convite, é uma honra muito grande poder falar de fotografia, né? Pacífico, olha, você já deve estar cansado de responder essa pergunta, afinal você não consegue ter 28 anos de carreira sem passar por sua parcela de entrevistas e de conversas com as pessoas. Mas conta pra gente, como foi que você iniciou na fotografia? Como é que esse meio da imagem lhe seduziu em correspondência com os outros? Bom, a arte ela é muito forte na minha família, né? Então eu convivo com a arte desde que eu entendo por gente. Eu desenho desde os 10 anos de idade, foi quando eu me descobri como desenhista, né? Então, meu tio é artista plástico, minha tia, minha mãe, meus primos, tudo é muito forte em relação nesse segmento artístico. A fotografia sempre fez parte da minha vida, mas eu nunca tinha essa necessidade, assim, de querer aprender, de querer desenvolver isso. Quando meu filho nasce, meu primeiro filho, do meu primeiro casamento, Yuri, né? E para ter essa necessidade de registrar o crescimento dele, porque ele era muito danado mesmo, ele fazia umas coisas assim bem interessantes, aí eu comecei a registrar esse crescimento, o dia a dia do meu filho. Só que aí as fotografias eram muito ruins pelo equipamento que eu tinha, por não saber, não ter o conhecimento. Aí eu comprei uma máquina que era uma máquina que tinha mais recursos. E aí a fotografia ficou pior do que eu fazia, porque eu precisava entender de abertura, de velocidade, de ISO, de foco, de leitura de enquadramento, de composição. Aí eu comecei a estudar num período onde não tinha informação muito fácil. Para você comprar um livro na época, era equivalente aos preços de hoje, era 300, 400 reais, 500 reais. Então, para ser hobby, era muito caro e muito difícil. E os fotógrafos da época eram muito fechados, ele não queria que ninguém aprendesse para ser mais um concorrente, né? Então, assim, todo o conhecimento é autodidata, né? Eu sempre fui curioso naquilo que eu sempre gostei de aprender, que eu quero aprender. Aí eu fui desenvolvendo isso por causa do meu filho, né? Então, quando eu aprendi mesmo, assim, quando eu comprei o equipamento que me dava mais recurso, em 1 mês e pouco, eu já estava trabalhando profissionalmente já. Bacana. Olha, no seu Instagram, o @Pacífico Medeiros, inclusive, né, para quem estiver assistindo poder seguir ele, você diz na sua bio que você não faz fotos, você conta histórias. Justo. É uma frase muito pungente, incisiva, eu até diria. Explica um pouco pra gente essa frase. Vamos destrinchar. Bora. A fotografia, e aí eu entendo disso, ela não é só o momento do clique, né, do instantâneo, né? Ela tem um conceito e uma concepção muito mais profunda. Além dela ser o registro, ela passa a ser memória e principalmente história. Aquele momento que eu estou naquela situação, registrando aquelas cenas, é história. Tanto minha história como a história da pessoa ou do momento que eu estou sendo fotografado. Cartier-Bresson dizia muito que para você fotografar, você tem que estar na hora certa, no lugar certo. Porque não adianta você estar no lugar certo, mas não estar na hora certa. Só que Sebastião Salgado complementa. Para você estar na hora certa, no lugar certo, você tem que estar preparado, né? Se você não tiver o conhecimento técnico, o equipamento, tudo, não adianta você estar no local, porque é engraçado
que o momento fotográfico só é um. Se você perdê-lo, não, nesse momento. Se eu não lhe fotografar, eu não consigo lhe fotografar da mesma forma, porque já foi, já passou. Compreensível. Olha, o seu trabalho chama muita atenção e não é à toa que você já teve fotos suas em grandes veículos de comunicação, tanto como, por exemplo, a revista Veja, o Jornal Folha de São Paulo, o Estadão, entre outros, né? Na sua visão, esses produtos, eles são essencialmente diferentes daquilo que você faz ou é só aquela oportunidade que tem lá e acaba chegando nesses locais, por assim dizer? Tem muita diferença? Como é? Tem. Quando você publica uma foto em qualquer veículo, em qualquer meio, isso lhe dá um respaldo muito grande, né? As minhas fotografias que foi para o Estadão, para a Veja, foi no momento que a cidade de Mossoró tinha um respaldo muito grande, estava numa ascensão de crescimento. E eu fiz, mais uma vez, a questão da história. Eu fiz parte desse momento, desse registro, né? Então, quando precisaram naquele momento, naquela época, de registrar o que estava acontecendo em Mossoró, foi minhas fotografias que foram para lá, né? Então, isso é uma honra muito grande, porque você tem fotógrafo de uma cidade do interior do Rio Grande do Norte publicado nos grandes veículos de comunicação do Brasil. É deveras importante. E uma curiosidade que eu nem sabia, mas soube quando a gente chegou aqui no estúdio, a foto que a gente usa como cenário do RTV é uma foto sua, né? Eu cedi algumas fotografias para aqui, né, para a TV. Isso também me dá uma honra muito grande, né, porque sempre eu vou estar, meu trabalho, tendo uma perspectiva e uma visibilidade muito maior. Qual é a sensação que você tem quando você vê o seu trabalho exposto em algum lugar? Você vê que a sua foto foi parar em um panorama que você não esperava que chegasse? Isso primeiramente é uma felicidade imensa, né? Depois é um prazer e um orgulho maior ainda de ter um trabalho exposto, né? E vinculado em algum veículo de comunicação. É a mesma coisa de vocês repórteres, né? De ter um material publicado numa emissora, né? Como vocês já têm na questão da TV Futura, né? Pois é, né? Que faz tudo parte da nossa parceria aqui da URTV com o Canal Futura. Além disso, também é pacífico, porque fotógrafo, mas também repórter fotográfico com grande proficiência em fotojornalismo, que é um negócio muito importante. Na sua opinião, qual o papel do fotojornalismo para você na sua carreira e na sociedade contemporânea? Eu acredito muito na documentação, no registro daquele fato, daquele acontecimento, né? Não só o texto, não só o vídeo, a fotografia também tem a importância de documentar. É como eu disse para você, ele não é só o registro, o momento do clique, né? Ele é o momento de contar aquela história de uma verdade, apesar que hoje a gente tem vários mecanismos de manipulação de imagem, de edição, mas o fotojornalismo é engraçado, o fotojornalista, a documentação, ela tem uma condição de não se editar, de não se alterar aquela informação que foi registrada através da fotografia. Isso para mim é muito bacana e é muito essencial nisso, porque eu venho de uma base fotográfica onde não tinha essas condições de se manipular uma imagem, né? Então você tinha que ser muito verdadeiro no momento do seu clique. Muito preciso, né? A gente pode colocar algumas fotos do Pacífico agora na tela, só enquanto a gente está conversando sobre isso, e isso, perfeito. Então, Pacífico, continuando, isso parte de um recorte muito cru, né? Eu acho isso muito impressionante. Eu acho, na verdade, a Féria ainda mais um aspecto de fantástico as suas fotos. Hoje em dia que todo mundo gosta de fazer meio que um mise-en-scène, né? Faz meio que uma encenação e aí você tem um negócio natural. Quando você parte para o documental, né? E isso é uma discussão muito abrangente dentro do documental, que você não pode trabalhar essa manipulação, você não pode ir lá fazer todo o trabalho de direção, tal. Esse preparo que o fotojornalista tem, que o documentarista tem, ele dá a condição de você ter a capacidade de perceber e entender que tem que ser registrado naquele momento. Pacífico, muito disso tem a ver, acima de tudo, com a captura das coisas em exatos momentos. E aí também a gente, eu preciso até fazer mesmo meio que essa pergunta. Como tem muito esse negócio de estar no lugar certo, na hora certa, às vezes também tem gente olhando, às vezes tem algumas coisas que acontecem. A fotografia já te meteu em alguma confusão? Tem alguma história que você pode contar pra gente agora?
de momento? Assim, confusão não, assim, porque quando eu vou fotografar, existe muito respeito em relação a isso, né? Eu peço a permissão para chegar, né? Quando você conta a sua verdade, o seu projeto, o que está acontecendo, muitas vezes não, 99% da condição as pessoas entendem e me permite ser fotografado. Mas eu fiz algumas coisas que não me deixaram fotografar, e aí eu baixei a câmera, tudinho, eu respeitei, tá? Expliquei e saí normalmente. Mas nunca assim tive algo de constrangedor para mim, não. Sim, foi sempre um processo muito, muito natural. Como é que as pessoas elas reagem quando você chega lá para elas e diz que vai ter uma foto e tudo mais, quando é um negócio mais documental em vez de ser meio que um ensaio, um negócio pré-programado? É muito complicado, assim, principalmente com as pessoas, porque é uma, como é que eu posso dizer assim? É uma invasão sobre o espaço que você está, que não é seu, né? Você está invadindo aquele espaço. Então, de imediato, bom, eu sou o cara de 1,80 m, né, barbudo, aí leva uma máquina do lado, assim, as pessoas já ficam intimidadas, assim. Eu faço parte de um grupo que chama Monchoróis Fototribo, nós somos em 4 fotógrafos, então a gente já vem documentando nas feiras livres há algum tempo. Então, quando a gente chega na feira livre para fotografar, é muito complicado, porque as pessoas pensam que a gente é um fiscal ou trabalha para a prefeitura para denunciar alguma coisa errada que posteriormente existe ali, né? E não é. Aí a gente senta, as pessoas olham para a gente desconfiada, não deixa fotografar, não permite, já diz, olha, não quero ser fotografado. E aí a gente senta, conversa, explica. Em nenhum momento a gente coloca a câmera no rosto, né? Então tudo isso há um respeito. Então, quando as pessoas entendem que existe uma verdade no seu projeto e que tem muito respeito, aí vão cedendo e tal. O fotojornalista, você chega em um determinado momento que ele passa despercebido sobre a cena. Então, quando você consegue atingir esse estágio, as pessoas não lhe percebem mais como fotógrafo, e sim como algo cotidiano da vida deles. Quase que um ninja da fotografia. Eu não digo isso não, mas é nessa linha. Vamos usar isso de apropriação cultural no momento. Pessoal, daqui a pouco nós vamos voltar com o Em Pauta aqui. Estamos conversando hoje com o fotógrafo, repórter fotográfico, também artista plástico, Pacífico Medeiros. Não sai daí, daqui a pouco nós estamos de volta. Até mais. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN-TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. Tem músicas que eu escuto e eu me arrepio, eu me emociono, traz um sentimento diferente. Buscando boa música? Bora lá! É só entrar no embalo desse Brasil de muitos ritmos, de várias vozes, de todos os cantos e recantos do nosso país. Você vai ficar com o ombrinho balançando, com a cabecinha balançando e curtindo o som. Baixa Musical, todo domingo, a partir de 9 da manhã, no Futura. Que tal desvendar pequenos e grandes mistérios comigo? Eu tô pronta para investigar todas as curiosidades e os principais assuntos da biologia. É isso aí, a gente vai se encontrar para falar sobre ciências humanas, plantas, animais, de tudo um pouquinho. E esses assuntos vão dar o que pensar, hein? Partiu? Biologando, toda quarta, 7h30 da noite, no Futura. Toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, você confere o programa Saúde em Foco. Informações sobre diversas áreas da saúde com profissionais especializados para tirar todas as suas dúvidas. Toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. E nós estamos de volta com o programa Em Pauta, o seu programa de entrevistas e debates aqui na UERN-TV. Para você que está nos acompanhando ao vivo pela TCM canal 23.1, basta interagir conosco no Instagram, o @UERN-TV. Lá também a gente vai ter vários outros conteúdos específicos, especiais, dedicados para você que nos acompanha. E para você que esteja nos assistindo no YouTube, esse vídeo depois
que ele tenha sido do ao vivo, você pode interagir conosco aí nos comentários. E é claro, por favor, deixar aquele like, também acabar compartilhando, vai ajudar a espalhar um pouco mais da palavra da UERN-TV. Hoje nós estamos conversando com um repórter fotográfico e artista plástico, eita, mordida de língua agora, Pacífico Medeiros, que, bem, né, tem uma trajetória aí sublime dentro da própria fotografia. E é claro, com 28 anos de trabalho, a gente acaba testemunhando algumas mudanças, né? As coisas mudam, câmeras ficam maiores, menores, lentes maiores, menores, eu posso até estar falando besteira, mas enfim. E aí eu queria que você desse a sua opinião sobre os avanços tecnológicos recentes dentro da fotografia. E vamos entrar em uma pauta problemática. Quem está com o celular, batendo foto aí à torta e à direita em evento, pode se chamar de fotógrafo? Qual é a real discussão sobre isso? Pode. Fotógrafo é qualquer pessoa que faça uma fotografia, né? O que vai lhe diferenciar de mim ou para outra pessoa são o conhecimento que você aplica sobre o que você está fazendo, sobre o conhecimento que você tem para fazer aquilo, né? E o que você tem na mão para a forma de captar. Tem umas discussões sobre alguns fotógrafos já conceituados que eles não acham que a captura através de celular seja uma fotografia. Seja os momentos, são momentos instantâneos onde você capta a imagem. Eu não entro nesse parâmetro de discussão, que eu acredito o seguinte, que qualquer pessoa pode ser fotógrafo. Tanto é que eu estou ensinando algumas turmas de adolescentes a trabalhar com fotografia através de celular. A forma que você capta a fotografia, ela vem no processo desde que foi criada. A primeira fotografia passou 6 horas para ser exposta. Hoje você tem um avos de segundos para fazer uma fotografia. Então você tinha um equipamento muito grande, maior do que das câmeras que você tem aqui. Hoje você tem um equipamento muito pequeno que oferece uma qualidade maior e melhor do que foi feito desde 1827, se eu não estiver enganado. Então a questão de fotografar é a mesma. Uma luz que entra através de uma lente que precisa de abertura, velocidade, de controlar essa luz através do ISO. Não muda nada. O que vai mudar nesse tempo todo são os equipamentos que geram a fotografia, que dá a condição de você fotografar. Então, essa evolução fotográfica não vai acabar aqui. Ela está vindo com muito mais tecnologia para facilitar as condições. Hoje você fotografa e faz a própria edição no seu celular. Eu acredito, e eu não tenho medo de errar, que as câmeras fotográficas elas já vêm com todas essas tecnologias. Além de você fotografar com alto índice de qualidade, você já vai fazer umas edições na própria equipamento. Assim, a tecnologia sempre é bem-vinda, vem para facilitar o seu trabalho. Isso em qualquer área. Quando começou a fotografia digital, eu tinha um contratempo em relação a isso. Eu não aceitava muito. Por quê? Porque eu acreditava que o tom de pele não chegava o mesmo tom de pele feito por um negativo. Então, assim, isso me incomodava muito. E eu vi um trabalho de um amigo meu, que é um grande fotógrafo de Natal, que é Giovanni Sérgio. Ele olhou para mim e disse assim, não acaba com essas coisas. Quando a tecnologia vem para facilitar muita coisa. Então, esse distanciamento que está acontecendo isso, daqui um dia vai acabar. Ele me mostrou as fotos dele. E eu dei a mão palmatória e logo depois eu aderi à questão do sistema digital. E hoje não tem mais volta, não. Tem alguns fotógrafos que querem fotografar com filme, que remete a algo mais vintage, mais glamouroso. Para mim é a mesma coisa. É como eu digo para você, desde a primeira fotografia que foi feita, até hoje, até agora que está se fazendo a fotografia, existe uma variação tecnológica muito grande de avanço, mas nunca mudou um ponto fundamental, o olho humano. É através do olho que você faz a fotografia. O equipamento é só a forma de você fazer os registros. Eu digo muito isso assim, a fotografia não é feita pelo equipamento que você tem, mas é feita pela sua vivência, pelo que você lê, pelo que você assiste, pelo que você escuta. É um processo social. Muito, não só social, mas é um processo filosófico, teológico, cultural,
certo? Meus amigos fazem parte da minha fotografia, minha família. Então, tudo isso é construído. A forma que eu enxergo o mundo é a forma que eu vejo a minha fotografia de uma forma muito mais ampla. Ainda sobre essa situação da questão da tecnologia, e aí até mais poder trazer um pouco dessa provocação, muitos fotógrafos reclamam dessa democratização da fotografia, principalmente muitas vezes em cobertura de eventos. Que aí é aquele cara que está com aquele equipamento corpulento e tem que ficar brigando com um bocado de gente, colocando mão no meio, querendo tirar selfie, esse tipo de coisa. E muitas vezes isso acaba tendo um reflexo negativo na própria cultura corporativa da fotografia. Porque tu chega assim, não, aqui meu valor do ensaio é X. A pessoa, mas eu consigo fazer isso com o celular. Como é que você enxerga esse processo? Eu acho que talvez seria correto dizer, ou seria muito apocalíptico, da precarização da fotografia? Rapaz, eu não digo nem em relação a isso. Mais uma vez eu quero colocar isso de novo. Tudo remete ao humano. Quem está por trás daquilo ali, tá entendendo? É muito chato. De certa forma, é muito chato. É como você for fazer uma matéria e tem um bocado de gente com celular fazendo a mesma matéria com você. Você vai com câmera, você vai com equipe e tal, e tem um bocado de gente com o celular gravando a mesma, entrevistando a mesma pessoa, perguntando coisas que não tem nada a ver, vai lhe atrapalhar, né? Mas qual será a melhor matéria? Qual será o melhor... quem vai extrair melhor do entrevistado? Vai ser vocês, que passam por uma academia, que passam pela formação, que tem toda a estrutura, que você não vai só, você vai com uma equipe por trás. Esse é o diferencial. É quem está por trás daquele equipamento. É muito chato você fotografar, no caso que você está exemplificando, na hora que a noiva entra, que é uma parte mais importante dentro de um casamento, e todo mundo levanta e vai para o meio do corredor. Né? É muito chato. Né? É muito, muito complexo isso. Então, assim, é complicado. Cabe o profissional, quem organiza o casamento, quem vai fotografar, quem vai fazer os registros, ter toda uma combinação antes com quem lhe contrata para ser feito isso. Quando eu vou fotografar eventos, existe muito respeito ao meu trabalho. Tá entendendo? Sempre há uma tia, um primo, uma prima que vai interferir, vai achar que é igual, que faz a mesma coisa que a gente. E o engraçado, e aí para mim é a grande transformação de fotografia de cobertura de evento, é esse instantâneo que acontece. Quem está cobrindo a fotografia, que é os convidados, que todo mundo vai levantar e vai fotografar, e o profissional que foi contratado para isso. Porque na hora que faz o registro, aquele pessoal não vai esperar 3 dias, uma semana ou um mês para entregar esses registros para quem lhe contrata. O próprio registro já está instantaneamente nas redes sociais, que é o grande interesse de quem está fazendo um evento hoje. Não é mais o registro histórico de memória fotográfica, e sim o instantâneo, porque vai ter mais visibilidade, mais visualizações. Quase que uma Polaroid digital, né? Na verdade é isso mesmo. Eu fico muito preocupado com isso, porque vai chegar um momento que os profissionais de evento vão ser muito raros. Né? Vai ser mais complicado, porque as pessoas não querem mais um álbum fotográfico em papel, não está mais interessado em fazer aquele registro profissionalmente. Ele está interessado em fazer um registro para colocar em redes sociais, para saber quantas visualizações, quantas curtidas tiveram. Né? Então, a memória, a história vai se perdendo nesse contexto. Em troca de números. Então, em troca de quantos viram tuas fotos, não enquanto você tem isso registrado para a sua vida, né, de o que você fez para contar a sua história através da sua fotografia. E isso é interessante, por quê? Porque quem faz esse registro através de celular, e não os condeno, mas sim quando você coloca isso em redes sociais, daqui a um mês já não está mais naquela visualizações. Ela vai lá para baixo, porque já tem algo mais interessante. O jogo do algoritmo. Então já perdeu o interesse. Né? Então a sua história daquele momento, de um instante muito importante na vida das pessoas, que é o casamento, vai se perder. O registro de batizado,
dos momentos mais importantes dentro de uma família vai se perder como importância histórica e de memória. Olha, volto a reiterar, nessa sexta-feira é comemorado o Dia Mundial da Fotografia. E vamos aproveitar esse gancho, né, antes da gente encerrar aqui. Pacífico, o que é que você tem a dizer para quem quer começar a fotografar, para quem se interessa por fotografia, justamente usando dessa base? Você, com tanto tempo de experiência, o que é que você tem a dizer em comemoração dessa data para prováveis novos fotógrafos surgindo por aí? A gente está num mundo midiático, né, e onde a imagem ela parte praticamente de 90% ou mais por cento de visibilidade dentro dessas redes sociais. As pessoas precisam entender que a fotografia não é só instantânea, mas ela é memória e história. E o grande conselho que eu geralmente eu dou para as pessoas que querem começar como fotografia, ou até mesmo como filmagem, e que estude muito, que leia muito. Estude e estude. Perfeito. Negócio bem incisivo, né? Aí ele foi direto ao ponto. O teu Instagram é @Pacífico Medeiros, né? Pacífico Medeiros. Pelo que eu vi, pelo que o Instagram me entregou, tem mais de 3.000 publicações lá. Então você pode ir lá e passar mais de meia hora scrollando o feed, que vai ter bastante material, ainda que o Instagram dê uma castigada na qualidade, porque a gente sabe como funciona, né? Pacífico, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Em Pauta, e a gente vai ficando por aqui. Fique muito atento à programação da UERN-TV no Instagram, @UERN-TV, e também no nosso YouTube, o youtube.com/UERN-TV. Eu sou Danilo Queiroz, apresentando aqui o Em Pauta, seu programa de debate e entrevistas, e volto a ressaltar, hoje é segunda-feira, então muita força para nós, 5 dias úteis que prometem um colapso mental, mas esperamos que não. Até a próxima edição do Em Pauta, até mais.